Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Estamos de volta aí para mais uma explicação teórica, agora da terceira semana. A semana que nós temos como tema a porcentagem, né? Vamos dar início então com o conceito de porcentagem. As razões de denominador 100 são chamadas razões centesimais, ou taxas percentuais, ou ainda porcentagens. Pois bem, as porcentagens podem ser expressas de duas maneiras, na forma de fração, com denominador 100, ou na forma decimal, dividindo-se o numerador pelo denominador. Então vamos lá. Lembrando aí que eu expliquei na semana passada, né, o que é um denominador, e aqui diz que o denominador tem que ser 100, né? Então esse número de baixo aqui, ele é o nosso denominador. Você já viu, né, que isso é importante, você não pode esquecer disso. Então aqui a gente tem um número qualquer que vai ser o numerador. Certo? Então, por exemplo, se nós temos aí 5%, né? Então ele pode ser representado na forma 5 sobre 100, né? 5 no numerador, 100 no denominador. Ou, como eles disseram aqui, né? A gente pode dividir o numerador pelo denominador. E se a gente dividir 5 por 100, a gente chega em quê? Em 0,05. Então, ambas essas situações aí vão representar 5%. Bom, vamos lá então. A gente tem, por exemplo, aí, né? Outros números como exemplo também. Então, a gente tem, por exemplo, aí o 39%, que pode ser representado aí em 39 sobre 100, ou 0,39. O exemplo B, 7%, 7 sobre 100, né, como fração, ou ainda 0,07. E aí o nosso exemplo C, 0,2%, que vai ser 0,2 dividido por 100, e essa divisão dá em 0,002, ou 2 milésimos, né, aí na forma decimal. Bom, como calcular a porcentagem? Observe a seguinte situação, 37% de 200%. Bom, se a gente tem aqui então, ó, 37%, a gente já viu que isso aqui é o quê? 37 sobre 100, né? 37% de 200, então, é uma multiplicação. Bom, o que a gente tem aqui agora? A gente pode simplificar, ó. A gente tem um zero aqui, a gente corta com esse. Esse zero a gente simplifica com esse. Com isso, a gente tem o quê? 37 sobre 1 vezes 2, né? Então, a gente vai simplesmente multiplicar. Bom, 37 vezes 2, vamos lá. 2 vezes 7, 14, né? Então, coloco 4 aqui, 1 lá em cima. 2 vezes 3 são 6, com mais 1, 7, 74. Então, tá aí. 37% de 200 é igual a 74. Na forma fracionária, então, a gente tem, né, 37, exatamente como eu fiz. O resultado bateu, né, corretamente. Ou na forma decimal, que seria dividir, transformar, né, o 37% em 0,37, ou 37 centésimos vezes 200, que também dá o mesmo resultado. Então, tanto você fazendo aí da primeira forma fracionária ou na forma decimal, você vai chegar no mesmo resultado, que é aqui 74. Bom, observando a figura, né? Olha só aqui. A gente tem nessa figura à esquerda um quadrado com 100 quadradinhos menores, né? E aqui a gente tem a informação que a gente tem 25 quadradinhos azuis, né? Então, 25 quadradinhos azuis sobre 100, que é o nosso total. Então, a gente tem essa referência, né? São 25 do total de 100. Já a cor verde, a gente tem 40 quadradinhos sobre 100, né? Que é o nosso total. Então, isso aqui, ó, é 25% e aqui vai ser 40%. Bom, na cor amarela, a gente tem 20 quadradinhos aqui embaixo. Ó. Então, 20 sobre 100, ou seja, 20% é amarelo. Bom, quanto sobrou, então, para a cor vermelha ali? 15 quadradinhos, né? Então, 15 quadradinhos sobre 100, ou 15%, né? Bom, porcentagem está diretamente ligada, relacionada com a proporcionalidade. Por exemplo, se 100% corresponde a 60, 1/4 de 100%, que é 25, corresponde a 1/4 de 60. Né? Então, olha só, 25%, se a gente simplificar isso daí por 25, né? Ambos os números por 25, a gente tem 1/4. Então, falar 25% é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 1/4, né, vezes esse número. Então, 1/4 vezes 60 é igual a 15. Bom, aqui a gente tem algumas abreviações, né, para a gente conseguir calcular mais rápido. E aí diz o seguinte, ó. 50% de um valor é a mesma coisa que dividir esse valor por 2, né?
Então, por exemplo, 50% de 400 é só dividir 400, é só dividir 400 por 2, né? Então, a gente faz aqui, ó, 400 dividido por 2 é igual a 200. Bom, 20% é o mesmo que dividir por 5. Por quê? 20%, né, se a gente simplificar isso aqui por 20, né? Primeiro a gente corta um zero ali, ficaria a mesma coisa que 2 sobre 10. Dividindo isso aí por 2, ficaria 1 sobre 5. Então, a mesma coisa que dividir por 5, né? No nosso exemplo ali, 300 dividido por 5 é igual a 60. Bom, e agora? Para dividir por 10, né? 10%, a gente teria, então, 10 sobre 100. Simplificando por 10, a gente teria 1 sobre 10, então. Ou seja, basta dividir esse valor por 10, né? 15, então, 10% de 15 é a mesma coisa dividir 15 por 10, que dá 1,5. Bom, se a gente quer saber 1%, é só dividir por 100, né? 100 sobre 100 é igual a 1, então, aliás, 1 dividido por 100, né? É só dividir por 100. Então, 200 ali, 1% de 200 é 2%. Agora, observe o que a gente pode fazer aqui também, ó. Quanto a 15% de 600, né? 15% é o mesmo que 10% mais 5%. Bom, então a gente pode calcular 10% e os 5%, né? Então, 10% de 600 é a mesma coisa que dividir 600 por 10, né? Que é igual a 60, né? Bom, 5% é o mesmo que 10% dividido por 2. Se 10% é 60, então 60 dividido por 2, 30, né? Como a gente precisa voltar aqui em cima, ó, e fazer a soma, então agora a gente soma 60 mais 30 é igual a, 60 mais 30 é igual a 90. Então tá aí, o nosso 15% de 600 vai ser igual a 90. Observe o seguinte, 35% de 400, né? Então a gente também pode dizer que 35% é igual a 30% mais 5%. E esse 30% ainda pode ser igual a 3 vezes 10%, né? Então a gente pode fazer desmembrar, né, esses números aí para a gente conseguir fazer mentalmente, né? Já que 10% a gente consegue fazer muito simples, né, de cabeça, e para quem tem um pouco mais de habilidade. Então a gente consegue pensar, né? Eu vou calcular 10%, multiplicar por 3 e eu acho 30%, né? 5% é a metade de 10%, então, ok, dá para facilitar um pouco. E aí a gente tem mais alguns exemplos aí, né? Mas então vamos ver aqui um exemplo. Tem esse exemplo 1, mas eu vou fazer o segundo aqui, ó. Uma pessoa deseja comprar um eletrodoméstico que custa R$550. Se comprar a prestação, tem um acréscimo de 10%, ou seja, vai aumentar 10%, né? Olha só, o preço normal é 100%. Se a gente quer acrescentar 10%, isso daqui vai ficar igual a 110%. Isso em fração fica como? Fica 110 dividido por 100, que é o mesmo que 1,1. Então, a gente pode fazer 1,1 vezes 550 e achar o resultado, ou na forma fracionária, né? Mas 1,1 vezes 550, dá pra gente fazer então, né? Olha só, 550 vezes 1,1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 5. 0, 1 vezes 1, né? Vai dar 550 em ambos. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né? Então, a gente vai fazer aí a soma, né? 0 com 0 aqui, 0. 5 mais 0, 5. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 5 mais 1, 6, né? 6. Como a gente tem uma vírgula aqui, né? Uma casa decimal depois da vírgula, então o nosso resultado é 605. Então tá aí, conseguimos resolver, né? Dessa forma, fazendo a multiplicação. Também dava para fazer por fração. E lembrando que vocês do 6º ano, inclusive, pediram muito um vídeo sobre mínimo múltiplo comum. E já tem esse vídeo no canal. Então você pode acessar lá. O vídeo é algum dos anteriores a este vídeo daqui, né? Então tá bem fácil de localizá-lo aí no nosso canal, né? Então tá aqui a resolução, 605 também. Agora é a hora das atividades, né? Eu deixo com vocês aí. Qualquer dúvida é só deixar os comentários. Se você quiser alguma aula, assim como vocês pediram, do mínimo de comum, é só pedir, porque vocês sabem, aqui eu leio todos os comentários. Um forte abraço do Prof. Lucas Pereira e até a próxima semana com mais um vídeo explicativo. Dream a little dreamer.